Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20 e o versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Palavras do apóstolo São Paulo, na sua terceira viagem missionária. Ele passou em Mileto, que era uma antiga cidade da Ásia Menor, porto do Mar Egeu. Ficava a 66 quilômetros ao sul de Éfeso. Paulo foi chamado em uma época em que o Evangelho estava sendo muito perseguido. Ele próprio era inimigo capital da igreja, não sabendo ele que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Não sabendo ele, e ele estava recalcitrando contra os aguilhões. Não sabendo ele que a igreja é a menina dos olhos de Deus. Não sabendo ele que a igreja, ela foi vista por Salomão, e uma das suas exclamações poéticas, inspirada pelo Espírito Santo, ele disse: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como o exército com bandeiras? Para Xarabachevia. A igreja, aleluia, aleluia, que é o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele não sabia que ele estava lutando contra o Deus Criador dos céus e da terra, com Deus que amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E um dia ele estava respirando maldade, e ele pegava os irmãos e as irmãs, entrava pelas casas e arrastava-os e levava até os tribunais. Um dia ele consentiu na morte de um diácono chamado Estevão. Estevão era um diácono muito jovem, porém ele era cheio da graça de Deus, e ele fez o maior discurso da Bíblia, foi feita por um diácono. E quando ele foi levado perante uma multidão de fariseus e saduceus incrédulos, ele começou a fazer um discurso, começou lá da onde Israel saiu do Egito, no ano 1491 antes de Cristo. Ele começou a narrar e veio andando até chegar no Calvário e apresentou Jesus Cristo como o mártir do Gólgota, e o apresentou como vivo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. E quando Estevão falava, os homens olharam para Estevão e viram ele com o rosto como que parecendo um anjo. Sabe por quê? O rosto de Estevão resplandecia, porque a glória de Deus estava em sua vida. E lá estava o jovem Saulo de Tarso, que estava tão enfurecido, e quando eles olhavam para Estevão, Estevão olhou para os céus e viu o céu aberto e viu Jesus em pé à direita de Deus. Foi a única vez que a Bíblia mostra que Cristo estava em pé à direita de Deus. Sabe por quê? Jesus se levantava para ver o mártir do Evangelho ser apedrejado. Mas se você está sendo apedrejado, apedrejada, não te importe, Jesus vai se pôr de pé agora mesmo para te dar a mão e socorrer você na sua luta. E quando Estevão viu, ele diz: eis que eu vejo o céu aberto
Espírito. E hoje eu estou vendo o céu aberto aqui em Pinheiros nessa noite. Jesus, para operar milagre na sua vida, renovar a mocidade, abençoar os aniversariantes, batizar as crianças com o Espírito Santo, curar as enfermidades, renovar a igreja. Quando Estevão disse que os céus estavam abertos e Jesus em pé à direita de Deus, eles olharam para cima, mas com os olhos da carne nada se vê. Mas Estevão, ele olhava pelo olho do Espírito, e pelo olho do Espírito nesta noite, eu quero que você sinta que o Filho de Deus passeia no meio do castiçal. Ele está andando aqui dentro da igreja, ele está sondando os corações nesta hora, ele está vendo a sua vida íntima, ele conhece o seu problema, ele sabe a sua necessidade. As mãos do Senhor, elas não estão mirradas, não estão encolhidas, ela está estendida para poder te abençoar nesta noite. De propnaha cante recachorremanda rabashemanecanda rabashevia. Terra manto e alabachaias. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus eternamente. Lá estava Saulo, que consentiu quando eles espalharam pedras e começaram a apedrejar Estevão, e deram-lhe tantas pedradas e ele foi sucumbindo. Mas antes de adormecer, ele dobrou os joelhos e disse: Senhor, não lhes impute esses pecados. E dizendo essas palavras, ele adormeceu. O crente não morre, o crente dorme, porque tem parte na primeira ressurreição. Em breve, Jesus vai aí para arrebatar a igreja. Mas eu quero dizer para a igreja: muitos de nós que aqui estamos não vamos adormecer no Senhor. Sabe por quê? Jesus vai arrebatar a igreja e vai pegar muitos de nós assim, sentado, louvando o seu nome, pregando a sua palavra, aniversariando, cantando. Eis o prenúncio da volta iminente de Jesus Cristo. Ele vai arrebatar a sua igreja e eu estou esperando Jesus arrebatá-la. Quantos aqui estão? Diga comigo amém. Esta é a bendita esperança que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. O mundo está desesperançado, não adianta. Plano 1, plano 2, o governo luta de todos os lados, a ONU, Organização das Nações Unidas, trabalha do outro lado, e enfim, as organizações mundiais lutam, mas não há alternativa. Aleluia! Mas a igreja, ela tem uma esperança que ninguém jamais pode ter. Sabe por quê? Disse Jesus: quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Vida eterna. Você sabe o que é vida eterna, minha jovem? Nós vamos viver tanto quanto vive Deus eternamente. Você terá uma vida sem fim.
E diz a Bíblia, se alguém tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim também como ele é puro. Mas acontece que Paulo, ele era zeloso da lei, ele era de linhagem sublime, ele era circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo o zelo da lei, irrepreensível, da linhagem de Israel. Mas acontece que ele não conhecia a Jesus Cristo. Não adianta ter diploma, ter curso, é preciso encontrar Jesus Cristo para ter direito à vida eterna. E Paulo, ele foi instruído aos pés de Dr. Gamaliel, mas faltava ali o conhecimento de Jesus. E um dia ele apanhou carta nas mãos e disse: eu vou exterminar com este povo agora. E foi para Damasco, e perto do meio-dia ele entrava na cidade, quando uma luz excedia ao esplendor do astro-rei, que é o sol, clareou, e ele caiu por terra, e uma voz bradou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu estou sentindo Jesus Cristo aqui presente agora. Eu estou sentindo que Jesus quer fazer uma obra com a sua vida hoje. Glórias sejam dadas ao Filho de Deus eternamente. Pela primeira vez na Bíblia, São Paulo pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Que queres que eu faça? Levanta-te e vai para a rua chamada direita, porque lá te dirão o que te convém fazer. Com Jesus é só do lado direito. Não fique do lado esquerdo. É do lado direito que Jesus quer te ver. Sai do lado esquerdo, sai da oposição e vem para o lado direito, e Ele vai te abençoar. Estevão viu Jesus do lado direito. Aleluia. Ele mandou Paulo para a rua chamada direita. Mandou os apóstolos lançar a rede para o lado direito. Glórias sejam dadas a Jesus Cristo. No juízo final, ele vai colocar as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje nós estamos aqui trazendo uma humilde mensagem de ânimo para a igreja. E quero vos dizer que esse Paulo, ele foi para uma rua chamada direita, e lá ele ficou orando cego e estava orando. Tem tanta gente orando cego por aí afora. É preciso que você ore e veja que Jesus está no meio da igreja. Ore, Ele vai te abençoar nesta hora. Mas a grande misericórdia de Deus, ela se estendeu de tal maneira que o apóstolo São Paulo, ele teve uma visão e viu entrar um homem, impor as mãos e ele voltar a enxergar. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. E diz a palavra do Senhor que quando ele teve essa visão, Jesus aparece a Ananias. Ananias era um varão que tinha bom testemunho de toda a nação judaica e era servo do Senhor. Esse Ananias era o servo, não era aquele Ananias que não gostava de contribuir com a obra de Deus. Ele roubou tanto que um dia ele entrou numa reunião como esta, e lá estava o apóstolo São Pedro, e ele entrou quietinho dentro da igreja, e Pedro lhe perguntou: dize-me, foi por tanto que vendeste aquela propriedade? Ele disse: sim, foi por tantos. Porque você deixou o Satanás encher o teu coração. Vendendo-a não era tua, retendo-a não ficava para ti. Porque você mentiu para o Espírito do Senhor, você mentiu para Deus. Sabe por quê? O Espírito Santo também é Deus, e quando ele falou essas palavras,
Ananias caiu fulminado dentro do templo. E hoje tem muita gente morto dentro do templo porque não é fiel ao Senhor. Mas a minha Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Alefroxo remanda rabachevia. Sinta Jesus no nosso meio. Sinta a presença de Jesus em nosso meio. Olha o Espírito Santo passando por aqui agora. Da machola pai te o menegasse.